Prezado irmão e irmã, desejo a você um dia de muita bênção espiritual da parte do Senhor. O Senhor Jesus é tão bom, Ele tem sido aquele Deus tão fiel, um Deus que merece o nosso louvor, nossa atenção, nosso tempo. Podemos fazer de tudo para agradar ao Senhor. Ele fez tanto por nós que tudo o que fizéssemos de volta não seríamos capazes de recompensar, mas nem mesmo um milímetro daquilo que Ele fez por nós. A mensagem de hoje é curta, eu quero ir direto ao assunto, e que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, uma passagem muito conhecida, mas é bom que a gente se esteja sempre relembrando, tocando naquelas passagens que são muito importantes. Aliás, todas as passagens da Bíblia são importantes. Porém, tem algumas passagens que estão de acordo mais com a realidade em que nós estamos vivendo. Por exemplo, em Timóteo, segundo a Timóteo, aqui diz claramente que é sobre as coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias, coisas que estão diante dos nossos próprios olhos e não há como negar. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse tempo em que vivemos, com muita confusão, tantas coisas, as pessoas não sabem em que creem mais, as pessoas vivem de um lado para outro, buscando respostas para os seus problemas. A palavra de Deus, ela é tão clara, direta, que não há como falhar, não há como a gente duvidar ou ir buscar coisas fora da palavra de Deus, ou soluções para os problemas que acarretam a vida hoje em que vivemos. Então diz que virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, gananciosos. Hoje é o que nós temos, com tantas coisas, um evangelho espúrio, que não é chamado o evangelho da prosperidade, isso sem falar das ideologias que hoje permeiam, elas andam às soltas, dizem tudo o que querem, mudam o sentido, falam daquilo do mundo. A Bíblia não é mais o parâmetro. O parâmetro que essas pessoas hoje trazem para si mesmos são os parâmetros baseados nas ideias, nas ideologias dos homens. Eles não creem mais no que a palavra de Deus diz. No simples texto, o simples texto da palavra de Deus não deixa ninguém confundido. Até uma criança pode entender a palavra de Deus, quando você explica para essa criança, mas hoje é tanta teologia, é tanta terminologia que as pessoas hoje estão confusas. Porque esses homens penetrados, esses homens e também essas chamadas falsas profetisas que andam por aí dizendo que Deus falou, elas contribuem também para essa defasagem, para essa panaceia. Então essas pessoas se tornam presunçosas, são blasfemas, desobedientes a pais, mães, ingratos e profanos. Essas pessoas, muitas delas eram religiosas, iam à igreja muitas vezes, pregavam até bonitos sermões com um português rebuscado. E essas pessoas, no decorrer do tempo, elas se desviaram porque elas buscaram fontes que não estão de acordo com os parâmetros da Bíblia. Então essas pessoas tropeçaram. Podemos orar por elas e pedir a Deus a graça para que essas pessoas que estão caídas, para que elas voltem e se arrependam e comecem tudo de novo e levando a mensagem de uma forma clara, fidedigna. Aí diz mais assim, que sem afeto natural, irreconciliáveis, são caluniadores. Hoje nós temos essa lista que está bem patente aos nossos olhos. A gente vê calúnia em tudo quanto é parte. Politicamente, sociologicamente, economicamente. A gente vê o espírito da mentira, o espírito da trapaça, de tudo que não presta, não é? Essas pessoas também não têm afeição natural. Agora vamos dizer, por exemplo, no que diz respeito à vida humana, a vida preciosa que Deus formou. Me refiro agora aos bebês. Sabe quantos milhões de bebês já foram estraçalhados? Mais de 1 bilhão, desde que começou
o aborto nos finais dos anos 60 e 70, quando essas leis passaram, elas foram sancionadas e mais de 1 bilhão de bebês já foram esquartejados. Quando eu pergunto, um pai ou a mãe que tem uma afeição natural pelo seu próprio filho, do seu próprio sangue, da sua própria carne e essência, tem a coragem de esquartejar essa criança por alguma razão que só Deus sabe. Mas não existe nenhuma justificativa para que haja um aborto, a não ser que haja um aborto natural, que aí não depende do pai ou da mãe. Isso aí é diferente. Mas estou falando daquele aborto clínico, aquele que as pessoas conscientemente fazem, destroem o sangue inocente, que a própria Bíblia diz que Deus levará em conta, Deus julgará aqueles que praticam tais atos terríveis sobre e contra o sangue inocente. Que é um bebê inocente, o que um bebê sabe? Ele luta pela vida dentro do útero quando está vendo que está sendo ameaçado de morte. Ele já sabe com o instinto humano daquele tamanho, um feto daquele tamanho, já sabe que tem perigo, que se aproxima da sua casinha, útero. Aí tem mais assim, né? Essas pessoas não têm o amor para com os bons, são traidores, obstinados, traíram a causa do Senhor, não só traidores no âmbito político, mas são traidores à causa de Cristo. Traíram, nós temos isso no nosso meio. Nós não temos apenas o Judas do passado, nós temos hoje Judas que infelizmente agem de uma forma antibíblica, e elas traem a palavra de Deus, traem aqueles que pregam a verdade, que essas pessoas são uma ameaça para elas. Então nós precisamos erguer a cabeça para os céus, olhar para os céus, pedir ao Senhor Jesus esclarecimento, perdão pelos nossos atos pecaminosos, e para que possamos um dia, quando chegarmos diante da presença de Deus, não nos sermos envergonhados. E olha lá se não tem muitos que nem na presença de Deus vão chegar, já vão sendo diretamente lançados ao fogo eterno. Isso é muito sério, ninguém gosta de ouvir tais coisas. Mas isso é muito bom para nós levantarmos a cabeça, ou curvarmos os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça e humilharmos diante de Deus e fazer um conserto para que a nossa vida esteja dentro dos padrões da palavra de Deus. Aí diz assim que essas pessoas, elas têm aparência de piedade, vocês já perceberam, ou você já percebeu, pessoas que enganam usando a palavra de Deus, elas são polidas, bem educadas, elas têm tanta educação que a pessoa, o ouvinte, cai naquela trapaça. Olha que pessoa, olha como ele chegou, olha como ela chegou com aquela palavra dócil. Então significa que essa pessoa, ela é de Deus, olha como ela é educada. Pois é, são os educados, de acordo com o mundo, que escondem a mentira atrás dessa fachada chamada falsa polidez. Não estou dizendo que nós não devemos ser polidos. Eu quero dizer que esses traidores, muitas dessas pessoas que enganam, elas sempre vêm com uma doçura nos seus lábios, mas por dentro são rapinas que querem destruir a sua vida espiritual. Tem religiões, tem cultos e seitas que são assim. Aqueles que se chamam testemunhos, que se chamam mormons. Eu oro por essas pessoas para que elas se arrependam. E tem tantas outras religiões, pelo menos 3.000 religiões. Todas elas ensinam humanismo, ser boa um para com o outro, mas nunca mencionam Jesus como Salvador. Nunca mencionam o sangue, que nós não podemos ser perdoados se não for pelo sangue do Cordeiro. Tudo o que eles falam é baseado no seu esforço, no esforço delas, nos esforços que elas apresentam para Deus, como se estivessem comprando Deus. Mas Deus é soberano e sabe todas as coisas. Portanto, irmão, aqui está, não é?
a palavra de Deus, como lembrete para nós e para acatá-la. Não só um lembrete, mas para acatá-la, para examiná-la e aplicá-la para as nossas próprias vidas. Então é isso que a palavra de Deus diz, não é? Que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Fugiamos dessas pessoas. Que Deus abençoe você, que dê mais um dia abençoado, um domingo muito abençoado, na igreja onde você for, cultue a Deus em espírito e em verdade, sabe? Porque Deus se agrada de tais adoradores. Até a próxima semana, se Deus quiser, que Jesus possa dar para você um bom dia, um dia de paz